Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Salve Maria Imaculada. Que maravilha, hoje sábado 13 de setembro, e nós estamos aqui juntos, lembrando sempre Nossa Senhora. Hoje é um dia especial para a gente recitar, inclusive, o ofício da Imaculada, que é uma tradição da Igreja e que ajuda muito nossas comunidades, nosso povo, a viver o seguimento de Jesus sob o olhar da intercessão da Virgem Maria. Dando sequência ao nosso livro, Por uma Igreja em Subida, do Frei Clodovis Boff, editora Eclésia, no capítulo sobre a liderança espiritual, Frei Clodovis trabalha justamente a dimensão do serviço e de autoridade humilde, insistindo que uma igreja que não sobe a Deus corre o risco de transformar o poder pastoral em mera administração. Isso está aí nas páginas 85 a 95 do livro. Ele lembra que a verdadeira liderança na igreja é espiritual e não funcional. Nasce da oração, da santidade e da proximidade com o povo, e não apenas da técnica de gestão. A gente precisa ter muito presente, com muito cuidado, porque a igreja não pode ser conduzida como se ela fosse uma empresa. Embora nós temos aspectos empresariais que nós aplicamos, como a administração, a arrecadação e etc., mas a igreja não pode ser restringida a isso. Tem muita gente com essa tentação nos últimos tempos de fazer da igreja uma empresa. Isso não pega bem. A igreja em subida, ela precisa ser uma igreja que fervilha através da oração, da piedade, da espiritualidade. E a liderança na igreja, você catequista, ministro da comunhão, você que coordena a música, a pastoral da saúde, qualquer serviço, grupo de oração, as nossas catequeses, tudo precisa ter a marca profunda da espiritualidade. Não existe sucesso pastoral, evangelizador, sem exatamente a vida espiritual, a vida de oração. A gente fala muito disso porque na igreja nós vivemos sempre da recordação, da memória. Nós precisamos estar sempre lembrando aquilo que é a essencialidade da igreja. A oração é tudo. Não tem como a gente fugir desse aspecto. O poder da oração na vida nossa como igreja. Portanto, nesta manhã em que nós recordamos São João Crisóstomo, hoje, é uma memória que a gente celebra, que foi exemplo perfeito disso. Bispo de Constantinopla, no século IV, foi chamado de Boca de Ouro por sua pregação ardorosa, mas sua maior força estava na vida espiritual e no zelo pastoral. São esses grandes pilares da nossa tradição católica que trazem consigo a grandeza da espiritualidade. Ele mesmo advertia: o sacerdote deve ser puro como se estivesse no céu entre os anjos. Então a palavra para nós, sacerdotes, bispos e padres, também para os diáconos, religiosos, para os leigos também. Nós precisamos buscar esta pureza interior e ela chega a nós, ela cresce dentro de nós quando realmente nós estamos nesta perspectiva de subida. Subir a Deus pela espiritualidade para, na unção, você descer e bem servir. Em outro momento ele dizia também: não é pequeno o perigo do bispo. Deve responder não apenas por si, mas pela salvação de muitos. Então nós, bispos,
A gente carrega em cima dos nossos ombros uma responsabilidade imensa. O bispo é responsável por uma diocese, e o Santo Padre, o Papa, o Bispo de Roma, é responsável pela Igreja de Roma, mas também pela Igreja Universal, e nós vamos responder diante de Deus pelo trabalho que a gente faz. E o trabalho do bispo, ele só pode ser realmente fecundo se estiver nessa dimensão da grande marca da espiritualidade. E nós temos que convir que nem sempre a gente reza adequadamente. Muitas vezes os bispos também entram no ativismo. Eu que o diga. Se a gente não tiver cuidado, nós podemos ferir o coração de Deus pela falta da espiritualidade, pela falta de oração. Então é preciso ter esse cuidado, todos nós. Na carta aos Romanos, que estamos lendo neste mês de setembro, mês da Bíblia, o apóstolo na carta 12:8 de Romanos ilumina o tema da liderança servidora. Quem preside, presida com zelo. Nós não podemos subir ao altar de qualquer jeito. Nós não podemos chegar ao púlpito para pregar de qualquer maneira. Os sacerdotes precisam, como liderança do povo de Deus, dessa intimidade com Deus, intimidade profunda que nos leva realmente a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos no coração da igreja. É uma regra que também vale para os pregadores, os catequistas, os anunciadores. A presidência na igreja não é um privilégio, mas ela é cruz. Ninguém vai ser bispo para cumprir uma vaidade, uma satisfação, é um chamado para você unir-se à cruz. Todo mundo sabe, o final dos bispos é sempre o final da morte, às vezes em grandes sofrimentos. Tudo passa neste mundo, nós não podemos ser apegados às vaidades. É serviço exigente que precisa estar enraizado em Cristo. São Paulo ainda nos adverte, em Romanos 14, 7 e 8. Ninguém viva para si mesmo, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Eis o coração da liderança cristã. Viver não para si, mas para Cristo e para o seu rebanho. A gente pode olhar, por exemplo, de alguns sacerdotes, Padre Jonas Abib, Padre Eduardo Dorghetti e tantos outros, Padre Pepe da Comunidade Magnífica, que são homens que gastaram a sua vida servindo, e tantos outros sacerdotes. Daí que o sacerdote precisa da oração do povo de Deus, precisa da intercessão de vocês leigos, dos religiosos, para você levar adiante a sua liderança com responsabilidade. A liderança na igreja, ela deve ter a marca da espiritualidade. Uma liderança política, ela se faz pelo afã das palavras, aquela coisa toda, ideologia. Na igreja é diferente. Na igreja é o espiritual que conta, né? Nós não podemos esquecer nunca isso. Assim, uma igreja em subida pede líderes espirituais. Homens e mulheres que, a exemplo de maridos santos, não buscam as suas glórias pessoais, mas gastam a vida servindo. E eu termino esse ponto com uma citação do Frei Clodovis, na página 93 do livro. Quando a liderança se divorcia da espiritualidade, degenera em poder. Quando nasce da espiritualidade, floresce em serviço. É uma frase maravilhosa, lapidar, que eu faço questão de repetir para que ela possa cravar dentro de nós o sentido da liderança. Quando a liderança se divorcia da espiritualidade, degenera em poder. Quando nasce da espiritualidade, floresce em serviço. É uma verdade
que nós devemos levar conosco. Todos nós que lideramos na igreja precisamos estar afeitos a isso. Assim seja. Amém. O evangelho deste sábado está em Lucas 6, 43 e 49. Jesus vai falar da árvores e os frutos e a casa sobre a rocha. Jesus ensina que a árvore se conhece pelos frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem se tira uva de urtigas. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. O mal tira o mal do seu coração. Jesus trabalha muito isso. Ele vai dizer que tudo nasce dentro do interior da pessoa. Tanto as coisas ruins como as coisas boas, até mesmo o pecado. Ninguém peca sem antes construir esse desejo do pecado dentro de si. E aqui entra a temática nossa. Um coração espiritualizado, um coração marcado pela oração, pela espiritualidade. Evidentemente que esse coração vai encher-se de graça e transbordar de grande amor. Quando a gente escuta, como escutei esses dias, uma reportagem de um padre que caiu na miséria da pedofilia. Escutando aquilo que a reportagem falava, a gente fica pensando, primeira coisa, não tinha Deus no coração. O coração não estava tomado pela graça do Espírito Santo. Aí cai nisso. Quando você escuta, fulano deixou a esposa, fulana deixou o esposo, alguém que entrou numa vida assim, fez isso, fez aquilo, você já sabe, coração sujo, coração que não tem essa graça de Deus. E Nosso Senhor conclui com a parábola da casa. Quem ouve essas suas palavras e as põe em prática é como quem constrói a casa sobre a rocha. Quem não as pratica é como quem edifica sobre a areia. Está aqui um ensinamento que corrobora o tema de hoje sobre a nossa liderança espiritual. O líder espiritual é justamente este que ouve e coloca em prática a palavra de Deus. Sua autoridade não está no discurso, como dos políticos, mas nos frutos. Não está na posição, mas na coerência de vida. A casa firme da igreja só se sustenta sobre a rocha da fé e da vida profunda do interior. Vida interior. Nós precisamos trabalhar isso. Se nós, sacerdotes, entendermos isso e colocarmos isso em prática, nós nunca vamos dar escândalo e servir de pedra de tropeço para ninguém. Meu prezado ouvinte, eu quero concluir o nosso programa com uma oração. Senhor Jesus, neste sábado, em memória de São João Crisóstomo, nós vos pedimos, líderes santos, para a vossa igreja, bispos, padres, diáconos, religiosos e leigos, que servam servidores e não senhores, pastores e não funcionários, testemunhas e não meros administradores. Dai-nos corações firmes na rocha da vossa palavra, para que nossas comunidades deem frutos de santidade e construam casas sólidas, alicerçadas na oração e no amor fraterno. Amém. Peço a Deus que o seu final de semana seja muito ungido e que amanhã nós possamos participar com grande amor da Santa Missa, festa da exaltação da Santa Cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado sábado para você, sob o olhar da Imaculada que nunca falha. Amém.